Os Jogos Olímpicos, um evento de destaque mundial, de reformas imensas que culminam em novas infraestruturas, apreciadas e usadas pelos milhões de visitantes que traz este evento. Uma das competições, se não a competição com mais história e honra do mundo. Apesar do prestígio internacional e da visibilidade global que este mega evento pode proporcionar, os números contam outra história. Demonstram que os custos efetivos ultrapassam, e em muito, as previsões iniciais de receitas, convertendo o evento num fardo económico para as administrações municipais. De acordo com estudos internacionais, os Jogos Olímpicos têm sido, em média, 156% superior o custo ao orçamento inicialmente previsto. Este elevado desvio orçamental evidencia a dificuldade de se estimar com precisão os investimentos necessários para a realização de um evento desta magnitude. Ora, por tudo isto, hoje vamos falar e perceber porque é que as cidades já não se candidatam e já não querem sediar os Jogos Olímpicos. E muito bem-vindos a mais um vídeo de Why Because I Want TV. Vamos analisar um caso concreto. Os Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas. O orçamento inicial estava na ordem dos 4 mil milhões de euros, mas no final os custos atingiram cerca de 9 mil milhões, ou seja, um aumento superior a 125%. Esta ultrapassagem orçamental, forçou o governo local a contrair elevados níveis de endividamento, comprometendo investimentos em outras áreas. Outro bom exemplo que ilustra este fenómeno é os Jogos Olímpicos de Beijing 2008, na China. Inicialmente, as estimativas apontavam para um investimento de aproximadamente 22 mil milhões de dólares. Ainda assim, os custos finais foram reportados em torno de 43 mil milhões, um aumento de cerca de 95%. Este incremento significativo deveu-se em grande parte à construção de infraestrutura de grande escala, à modernização dos sistemas de transportes e à implementação das medidas de segurança rigorosas que implicaram despesas adicionais não previstas nos orçamentos iniciais. Tais desvios demonstraram que, mesmo com um planeamento aparentemente sólido, os custos reais tendem a escalar de forma expressiva, prejudicando a saúde financeira da cidade anfitriã. Para além dos investimentos diretos, é ainda importante abordar o problema dos elefantes brancos. Este termo refere-se às infraestruturas construídas exclusivamente para os jogos, que, após o término do evento, ficam subutilizadas, se não mesmo abandonadas. Os estudos indicam que a manutenção atual destas instalações pode representar 10 ou 20% do investimento inicial. Por exemplo, uma instalação que foi erguida com um custo de 100 milhões de euros, os encargos de manutenção podem chegar a 10 ou 20 milhões de euros por ano. Estes custos recorrentes drenam os cofres públicos e reduzem a capacidade de investimento em outras áreas. Outro aspecto crucial a considerar é a perda da oportunidade decorrente do desvio de recursos públicos. Para a candidatura e organização dos Jogos Olímpicos, em muito é necessário investimento. Investimento esse que pode ser financeiro e estes recursos poderiam ser canalizados para outro tipo de investimento, ou mesmo do tempo dos funcionários públicos que estarão a organizar este evento, ao invés de utilizar esse mesmo tempo para resolver outros problemas. A verdade é que em muitas cidades os fundos que seriam utilizados para investir nos serviços públicos acabam por ser canalizados para a organização deste evento, que na prática tem um retorno muito incerto. Em um cenário orçamental anual destinado a serviços públicos em grandes cidades, em metrópoles a nível mundial, podemos considerar orçamentos de 500 milhões de euros ano, por exemplo, e desviar uma parcela significativa destes montantes para organizar este mega evento pode implicar sacrificar investimentos que teriam um impacto mais direto e sustentável na qualidade de vida da população.
Além disso, os prejuízos financeiros associados aos Jogos Olímpicos têm efeitos negativos na credibilidade das administrações locais e na confiança dos investidores. A má gestão orçamental, evidenciada pelos desvios de custos, seja dos de 125% em Atenas ou então os de 95% na China em 2008, prejudica a imagem das entidades responsáveis e afasta investidores privados. Este impacto negativo pode comprometer eventos futuros e projetos futuros de desenvolvimento urbano e reduzir também a capacidade da cidade a atrair novos investimentos. Cria aqui um ciclo de instabilidade económica que pode ser prolongada por algumas décadas. Os estudos na área da economia desportiva corroboram estes factos, demonstrando que os benefícios indiretos, como o aumento do turismo e a promoção internacional, raramente chegam a compensar os elevados custos acumulados. Em Atenas, 2004, por exemplo, o impulso temporário do turismo não foi suficiente para amortizar o desvio orçamental, tendo o evento ficado marcado com um investimento financeiramente insustentável. O mesmo acabou por acontecer em Beijing, 2008. Ter contribuído para modernizar a infraestrutura da cidade foi de facto um ponto positivo. Ainda assim, o elevado custo do mega-evento e os gastos adicionais com segurança, logística, representaram um fardo que se entende e se estende por muitos anos como demasiado. Como será de esperar, nem todas as edições tiveram prejuízo. Houve umas poucas que conseguiram ter lucro. Os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84, são um bom exemplo. Destacam-se pelo seu modelo inovador, baseado na reutilização intensiva da infraestrutura que já existia, o que minimizou os custos de construção dos novos estádios e da nova infraestrutura. Aproximadamente 80% dos locais planeados para o evento já se encontravam em funcionamento, o que contrasta fortemente com as outras edições, que registaram um elevado investimento em nova infraestrutura. Mas esta edição dos Jogos Olímpicos, além de ser marcada por uma reviravolta no setor financeiro do evento, também marca um outro acontecimento. Marca a recuperação das esperanças na viabilidade da organização dos Jogos Olímpicos, pois, à semelhança do que acontece hoje, também na altura já se duvidava se valia ou não a pena organizar este tipo de eventos. A verdade é que estes Jogos Olímpicos de 84 mostraram ao mundo que é possível sim organizar um evento desta magnitude sem ter prejuízos massivos e, quem sabe, até algum lucro. Ora, Los Angeles volta a receber os Jogos Olímpicos em 2028 e no âmbito da preparação deste evento, as estimativas de custos rondam os 6,5 a 7 mil milhões de dólares, montante significativamente inferior aos registados em outras edições olímpicas. Este controlo financeiro rigoroso deve-se, em grande parte, ao estabelecimento de parcerias público-privadas que permitem a captação de investimentos privados, o que reduziu a pressão sobre os cofres públicos. Um dos pilares deste modelo é o compromisso com a sustentabilidade e o legado urbano. As infraestruturas desportivas não só serão utilizadas durante os Jogos, como serão também integradas no cotidiano da cidade, promovendo o desenvolvimento económico e social, sem gerar os habituais elefantes brancos que oneram os orçamentos municipais. Assim, o exemplo de Los Angeles demonstra que pode ser possível organizar um evento olímpico de forma financeiramente sustentável, conciliando o prestígio internacional com a responsabilidade fiscal e benefícios concretos para a comunidade. Agora, será que vamos conseguir ver este plano a sair do papel para a prática? E serão as consequências deste evento as esperadas pelo governo regional do estado da Califórnia? Bem, parece que só o tempo nos dirá. Como é óbvio, nem tudo pode ser mau. E como já vimos muitas vezes aqui no canal, tudo acaba por ter os seus dois lados da moeda. Um lado melhor, com as vantagens, e um menos interessante, com as desvantagens e os prejuízos.
Mas a verdade é que era impossível que tudo fosse mau, especialmente quando falamos nos investimentos públicos que as cidades ou os governos mesmo acabam por fazer, especialmente em transporte público e saúde, para acomodar a recepção de milhares e milhares de pessoas que vão claramente sobrecarregar as infraestruturas atuais e que são normalmente utilizadas só pelos cidadãos. Felizmente estas melhorias ficam nas cidades, mesmo depois do evento acabar. Além disso, o aumento do dinamismo económico momentâneo, é positivo, mas acima de tudo a promoção da imagem internacional e os rendimentos futuros são o objetivo a longo prazo. A verdade é que os números falam por si e demonstram de forma inequívoca que, apesar do prestígio internacional associado a organizar este mega evento, os prejuízos são muito recorrentes. O que leva à questão inevitável: valerá mesmo a pena organizar uns Jogos Olímpicos? O que é que vocês acham? Não se esqueçam de me responder aqui nos comentários. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social, abordando temas relevantes que afetam comunidades locais e a economia global. Junta-te a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!